meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos juntos aqui em mais uma aula de redação, certo? Agora a gente vai trabalhar a unidade 2 do nosso livro didático, certo? Que o gênero em foco, vocês podem perceber, que é o romance de aventura. Só que antes de falar de romance de aventura, eu vou precisar falar do gênero romance em si, certo? Vamos lá. Gênero literário que descreve ações e sentimentos dos personagens. Quando falamos em romance, logo pensamos em algo romântico, sobre paixões. No entanto, o romance literário, ele nem sempre aborda esses assuntos. Na verdade, ele é um gênero literário que corresponde a uma composição em prosa, ou seja, uma narrativa com diversas tramas, para se chegar à ideia principal, certo? As características do romance. Por ser construído em prosa, o romance permite explorar diversos tópicos que outros gêneros mais curtos não permitem. Isso porque ele possui uma gama maior de textos e a possibilidade de contar uma história de forma mais extensa, diferente de um conto, por exemplo, que é uma construção mais curta. Então, no romance, pode-se contar histórias reais ou fictícias para misturar as duas possibilidades, certo? A obra Dom Quixote de la Mancha, de Miguel Cervantes, escrita em 1600, é considerada precursora do romance moderno. Ela é um romance de cavalaria e conta diversas aventuras do personagem principal. Os romances, eles são marcados por uma sequência temporal de fatos para se chegar à ideia principal que está sendo apresentada. A gente vai ver agora sobre a estrutura do romance, certo? Então, a gente pode destacar 4 características que fazem parte da estrutura dessa obra, que são elas, Vamos lá, o narrador, que é a pessoa que está contando a história, que ele pode ser tanto narrador personagem, quanto narrador observador, quanto narrador onisciente, que nós já vimos sobre isso, certo? Lembrando que quando ele é um narrador personagem, o texto ele é narrado em primeira pessoa, certo? E quando for um narrador observador, o texto vai ser escrito em terceira pessoa, lembrando. E os personagens? Os personagens são as figuras ou pessoas que fazem parte dessa obra. Elas são representadas de forma que o leitor conheça as suas histórias através de representações fictícias. No caso do romance, o personagem principal ele é considerado o protagonista, certo? E o enredo? O enredo ele vai corresponder à sequência dos fatos que são contados. E a partir do enredo, onde vai se desenvolver a história e é possível atingir o tema central do texto, E sobre o tempo? A organização dos fatos que ocorrerão na história. Ele pode ser cronológico ou psicológico. Lembrando que o tempo cronológico ele é marcado pela passagem de horas, de dias, de anos. Exemplo, o personagem foi até a casa de um amigo, isso era de manhã. Passou o horário, ele saiu de lá à tarde, chegou em casa à noite. Então, essa passagem das horas, dos dias, é o que a gente vai chamar de tempo cronológico. Já o tempo psicológico, ele é mais subjetivo, pois ele vai se referir ao tempo interior dos personagens. Como assim? É o tempo psicológico do personagem mesmo, o tempo que ele leva para descrever as situações, as vivências deles. Quando ele tem alguma situação de flashback, que ele chama o termo flashback, que é quando a gente volta uma situação anterior no tempo e tendo memórias e vivências de uma situação passada, certo? Pronto, pessoal. Agora que a gente viu basicamente a estrutura do romance, de que se trata o romance, agora que a gente já tirou da nossa cabeça que o gênero literário romance, ele é aquele que é voltado para paixões de casais, sendo que não é,
certo? Romance vai muito dos sentimentos dos personagens, certo? Aquilo que eles estão sentindo, as vivências dele. O gênero romance, ele não necessariamente vai levar para o lado romântico, para o lado amoroso, das paixões, certo? Então, agora, isso aqui que vocês estão vendo é a página 71 do livro de vocês, certo? Que é onde a gente vai tratar do gênero em foco, que é o gênero de aventura, o romance de aventura, certo? Então, peço que todos vocês peguem o livro de vocês e acompanhem a leitura da página 71, certo? Ela começa no finalzinho da 71 até o comecinho da página 72, certo? Enquanto eu vou lendo aqui junto com vocês. A história aqui, vamos lá. O romance é um gênero narrativo no qual é comum haver mais de um conflito. Vários personagens, mais de um cenário, certo? Então a história pode se passar em várias situações. Os personagens estão na casa, depois eles vão passear no parque, então você pode escrever vários cenários. Então é por isso que o gênero romance é um gênero mais extenso. É por isso que geralmente romances eles giram em torno de livros mesmo, de livros, de novelas, certo? E porque o enredo geralmente é muito grande. Porque vai envolver vários personagens, vários locais, certo? Então, o romance ele pode ser histórico, de aventura, etc. Dependendo da intenção de quem o escreve, certo? E da natureza dos acontecimentos narrados. No romance de aventura, o protagonista é o herói, o que tem a tarefa de realizar, no caso de O Hobbit, né, que é o primeiro texto da unidade 2, então eu sugiro que vocês leiam primeiro o texto da unidade 2, é o primeiro texto da unidade 2, certo? Vocês leiam o texto para que depois venham a resolver aqui as seguintes questões propostas. Então, o Hobbit, o herói, é o Bilbo Bolseiro, né? O que acaba sendo persuadido por Gandalf, né? Abraçar a aventura e sair em busca dos tesouros roubados por Smaug. Então, o antagonista é aquele que está contra o herói, certo? Lembrando que protagonista é o herói e antagonista é aquele que está contra ele, certo? Pode ser personagem que o herói tem que combater ou um desafio que ele deve superar. No caso do episódio O Hobbit que você leu, por exemplo, o antagonista é o dragão. Como em toda narrativa, o romance de aventura é possível identificar a situação inicial, conflito, clímax e desfecho. Ao responder as questões dessa sessão, que, gente, no caso, vai ser a atividade para casa, tá? Que são as questões que vêm antes dessa parte do texto, que é a página 70, certo? Você identificou esses elementos no episódio apresentado, mas é possível identificá-los no romance como um todo. Em uma narrativa de aventura pode haver vários conflitos, mas há sempre um conflito principal, certo? Que leva aos demais. Então, o espaço, o tempo nos romances de aventura, em geral, eles são imaginários, ou menos, né? Distante da realidade dos leitores. Então, as personagens são simples e têm características bem marcantes. Então, pessoal, antes de realizarem a atividade proposta, né, para que vocês entendam melhor, vocês voltem no livro de vocês, a página 64, é onde tem o primeiro texto da unidade 2, certo? É página 64 até a página 67, certo? Que ele vai contar a história do Hobbit, de onde veio o Senhor dos Anéis, certo? Então, façam primeiro a leitura do texto para que vocês possam responder as questões, certo? Pronto. Então, depois que você está assistindo essa aula e fez a leitura do texto, você vai para a página 70, é a 70 e a 71 para responder as questões, certo? Depois que você fez a leitura do texto, se não entendeu, não compreendeu, leia de novo, certo? Faça uma leitura bem eficiente mesmo, bem eficaz, certo?
para poder responder essas questões, certo? Então, depois que você leu, ó, primeira questão, identifique no episódio que você leu os momentos da narrativa. Você vai escrever qual a situação inicial, como é que começou essa história, qual foi o conflito, o que é que gerou para desestabilizar os personagens, certo? O clímax. O que é o clímax? É o ponto de maior tensão do texto, certo? Geralmente pode ser uma luta, certo? Aquela situação bem tensa mesmo, é o ponto de maior tensão do texto. E o desfecho, que é como essa história vai se fechar, como é que no caso o herói vai resolver a situação, certo? Então você vai ler, pessoal, lembrando que as atividades que vocês vão ler do livro, vocês vão responder no caderno, certo? Somente resposta. Não vai precisar copiar pergunta e resposta, a não ser que você queira, certo? Lembrando que eu não vou cobrar as perguntas, a não ser que você queira fazer. Eu vou, de fato, somente cobrar as respostas, certo? Então, depois que você respondeu, depois que você fez a leitura, respondeu o texto, você respondendo no seu caderno, você vai me enviar uma foto lá no Google Classroom, certo? E qualquer dúvida, me mandem uma mensagem por lá, certo? No mais, fiquem bem, até a próxima aula e tchau, tchau.